Oi, irmãos! Eu vim aqui para falar hoje sobre um tema maravilhoso, algo que eu amo muito falar e algo que, quando eu entendi, mudou a minha maneira de pensar acerca de muitas coisas, que foi a questão da pré-existência. Você sabia que nós somos pré-existentes? Eu separei aqui alguns materiais da irmã Tata Hassan e do irmão Rick, que tem um canal também chamado Pré-Existência aqui no Instagram. E eles falam muito bem sobre esse assunto, eles têm muitos materiais sobre isso. Na realidade, esses irmãos eles já estão falando sobre esses assuntos há muitos anos, não é nada novo, não é nada que está sendo ensinado agora, mas é algo, um conhecimento que já é antigo e que se perdeu ao longo do tempo, porque infelizmente quando houveram os concílios, aqueles concílios da Igreja Católica há muito tempo atrás, muita coisa foi retirada, muito conhecimento foi escondido e muito conhecimento que traz uma elucidação acerca de muitas coisas para a nossa vida ficaram para trás. Então agora não, né? Há uns anos atrás, muitos irmãos estão trazendo de volta esse conhecimento para nós. E nós temos a oportunidade agora de entender o porquê que nós estamos aqui. Por que que nós estamos aqui nessa terra? Você já se perguntou por que você nasceu aqui nesse lugar? Por que você está nesse plano físico? Por que que nós passamos por tantas provações? Por que que a gente passa por tanta dificuldade na vida? Será que você já se fez algum momento da sua vida essas perguntas? Porque eu já fiz bastante. E eu já tentei entender muitas coisas que aconteceram na minha vida que antes eu não entendi. E quando eu tive a revelação sobre pré-existência dentro do meu coração, quando o Senhor revelou isso para mim, trouxe muita clareza acerca das coisas da vida, acerca do entendimento do que é que nós estamos fazendo aqui. Porque para mim não tinha lógica pensar que porque muitas pessoas sofrem, porque uns passam por umas coisas e outros não. Além de entender e além de ter o entendimento que aqui nessa terra existe a maldade vinda da parte de Satã com relação à queda do homem, e a gente sabe que existe isso, mas para mim ainda não fazia lógica entender que algumas pessoas passam por certas coisas e outras não, porque não havia uma escolha ali. E eu sei que o nosso Pai, que o Eterno, Ele é justo. Então me fazia confusão pensar acerca de algumas coisas, o porquê que acontecem certas coisas aqui na Terra, o porquê que acontecem certas coisas nas nossas vidas. E eu comecei a perceber que o entendimento da pré-existência me faz passar pelos momentos difíceis que todos nós temos, pelos momentos de dificuldades que todos nós passamos de uma forma diferente. Porque aí eu passei a entender que nós estamos sendo aperfeiçoados, que nós estamos aqui para sermos amadurecidos em coisas que nós antes erramos, em que nós pecamos antes e que nós agora estamos sendo aperfeiçoados, porque nós somos um espírito. Então, para que você possa entender isso de uma forma muito clara, o primeiro ponto que a gente deve entender é: nós somos um espírito, habitamos nesse corpo. Esse corpo é como um avatar nosso. Nós não somos esse corpo aqui. Eu não sou essa imagem que você está vendo. Eu sou quem mora aqui dentro. Então, o espírito que habita dentro desse corpo sou eu de fato. E nós estamos aqui passando por um momento de experiência de carne e sangue. Ou seja, nós nascemos no ventre de uma mulher, da nossa mãe, não é? Ali é um portal que está sendo... Um ser está chegando aqui, adentrando nesse reino chamado Terra, para fazer uma escolha. E é esse ponto que eu quero que você grave muito bem no seu coração. Escolha. Você está aqui para ser aperfeiçoado, nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, nós estamos aqui para fazermos uma escolha, e essa escolha ela tem que permanecer firme até o fim da história. Não basta apenas a gente entender sobre essas coisas. Basta entender que nós devemos ser firmes e permanecermos fiéis até o fim. Não adianta a gente só entender que nós temos que fazer uma escolha, que Yeshua HaMashiach é a porta, é o caminho de volta para casa. Ou seja, não existe em nenhum outro salvação. Não existe em nenhum outro, não existe nenhuma outra forma de nós retornarmos de onde nós viemos sem ser por meio da fé em Yeshua. Então ele é a porta.
A partir do momento que a gente entende isso, agora que nós entramos através da fé nele, nisso, na porta, agora nós devemos permanecer firmes pela fé até o fim. Então eu quero lhe incentivar para que hoje nós entendamos que na pré-existência, antes da fundação desse mundo, antes de nós adentrarmos aqui no ventre da nossa mãe, nós já existíamos, nós já estávamos com o Pai, nós fomos criados nas regiões celestiais, nós nascemos do próprio Eterno. O Altíssimo nos criou a partir dele mesmo. É por isso que nós somos espírito, porque ele é espírito e nós também somos espírito. Apenas agora nós estamos aqui em um corpo limitado, passando por um tempo, uma experiência de carne e sangue, para que nós venhamos a realmente decidir de qual lado nós vamos estar. Você já se perguntou por acaso por que que o mal está aqui? Por que que nós estamos nessa terra e o mal também está junto conosco? E Satã também está? Por que foi que o Pai não acabou logo com isso? Você já se perguntou isso também? Afinal de contas, sabe por que aconteceu isso? Porque o Senhor é justo, porque o Eterno é justo. E quando nós estávamos nas regiões celestiais, antes de virmos para cá, houve uma guerra celestial. E nessa guerra celestial, onde Satã dominava essa guerra, e ele convenceu 1/3 dos anjos a estarem do seu lado, um terço, isso é o resumo de pré-existência. O outro 1/3 defendeu o trono do Eterno. E o outro 1/3, que somos eu, sou eu e você, somos nós, ficou neutro naquele momento. Não tomou partido para o lado de defender o trono do Eterno. E por isso que nós estamos aqui agora, passando por essa experiência, para que nós venhamos a não ser mais neutros, e é por isso que agora não cabe mais na nossa vida neutralidade, não cabe mais na nossa vida entender tudo o que está acontecendo no sistema deste mundo e ficarmos neutros em tudo isso. Agora nós temos que levantar a nossa cabeça, sermos realmente decididos de qual lado nós estamos e permanecermos firmes até o fim. Não cabe mais neutralidade nas nossas vidas. Agora é um tempo realmente de fazermos a escolha de decidirmos qual lado nós estamos. É por isso que desde o início da nossa história, desde pequenininhos, nós passamos por dificuldades e provações, coisas que nós estamos ali escolhendo realmente se nós estamos servindo à maldade, se nós vamos estar servindo a Satã, ou se nós vamos estar servindo ao Eterno. Você e eu somos responsáveis por essa escolha, porque o Pai, ele decidiu nos dar o arbítrio, onde nós podemos realmente dizer, eu quero continuar do lado do trono do Eterno ou não. Você sabia que até os anjos que estão lá ainda, os que ficaram fiéis ao Senhor, eles também ainda têm essa escolha, eles ainda têm o poder de escolha disso. Então, nós também temos aqui nesse plano físico, algumas pessoas disseram assim, eu não consigo acreditar nisso, sabe por quê? Eu jamais, se eu tivesse diante do trono do Eterno, nas regiões celestiais, eu não ficaria neutro de jeito nenhum. Eu não seria, sabe o que é isso? Orgulho. É orgulho de pensar que nós não ficaríamos, sabe por quê? 1/3 dos anjos, e todo mundo sabe disso, foi convencido a ficar contra, a pecar contra o Eterno. E eles estavam também diante do trono do Pai. Eles estavam diante das regiões celestiais. E é por isso que também nós não devemos ser tão inocentes de achar que Satã é um ser burro, porque ele é um ser inteligente, e ele sabe enganar as nações, ele sabe enganar porque ele já vem fazendo isso desde antes de estar aqui nesse plano físico. Então não adianta nós pensarmos que somos, em nós mesmos, temos capacidade de entender todo o plano maligno que ele está executando, se nós não tivermos comunhão com o Eterno, se nós não tivermos realmente entendimento profundo daquilo que o Pai está agora colocando diante dos nossos corações. Então, meus irmãos, eu peguei aqui alguns materiais para que a gente possa dar uma olhada. Deixa eu ver aqui qual a primeira imagem. Tem tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas eu vou começar... Ah, que pena, fica cortado. Deixa eu ver se outra não fica cortado. Eu acho que todos esses vão ficar, né? Porque o formato que tá aqui é um formato que eu acho que corta. Ah, esse não fica. Esse fica legal.
Bom, então assim, meus irmãos, preste atenção nisso. Eu oro e peço para que a Ruach HaKodesh venha trazendo revelação no nosso coração, para que nós venhamos a entender profundamente o que é que nós estamos fazendo aqui nessa terra, para que nós venhamos a ser realmente aqueles que vão escolher estar defendendo o trono do Eterno nos últimos dias, aqueles que vão permanecer firmes até o fim, aqueles que não vão ceder às mentiras e aos enganos do inimigo, mas aqueles que vão estar realmente decididos. Não, nós já fomos neutros um dia. Agora chegou a hora de sermos realmente verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que não desiste, que não para em meio às circunstâncias, que não tem medo de cara feia e que nem tem medo de cara feia do povo e nem cara feia do inimigo. Não importa o que Satã está fazendo nessa terra, importa que nós somos filhos do Altíssimo, e aqueles que estiverem com fé e permanecerem firmes até o fim, experimentarão de alto nível de poder e glória do Senhor. Nós experimentaremos disso nesses últimos dias. É isso que está preparado para nós, meus irmãos. Então, olha, esse texto aqui é da irmã Tatá, como eu falei no início. E tá aqui, ó. Devido à rebelião de Lúcifer, os seres celestiais foram divididos em 3 partes. Um terço ficou do lado de Lúcifer, foi vencido e condenado à perdição eterna. Um terço ficou fiel ao Criador e continuou gozando dos privilégios celestiais. E o outro 1 terço, parte dos indecisos, neutros, seríamos nós. E nisso eu queria que nós prestássemos atenção. Lembra que lá em Apocalipse está escrito, eu prefiro que você seja morno, quente ou frio, porque o morno eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então nós não podemos ser neutros, não podemos ser mornos, nós temos realmente que ser decididos, firmes em qual lado nós estamos. Nós temos que estar decididos de estar servindo ao nosso Pai eterno. Nós somos pré-existentes, existíamos antes. É por isso que as Escrituras falam que nós fomos destituídos da glória de Deus. Está escrito, fomos destituídos. Uma pessoa que é destituída de um cargo significa que ela já esteve naquela posição antes, ela já ocupou aquela posição, foi destituído, foi retirado da glória. Agora nós estamos aqui num corpo físico limitado, passando por esse tempo para que nós venhamos realmente a decidir em qual lado nós estamos. Por isso que aqui nessa terra existe também o mal, porque não seria justo nós estarmos em um ambiente onde o mal não estivesse e nós não iríamos ser tentados a escolher qual lado nós estaríamos, se lá antes da fundação desse mundo já tinha acontecido a guerra celestial, entendeu? Então o Senhor é justo. Agora nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de fazermos essa escolha pela misericórdia e o amor infinito do Senhor por nós. Isso é maravilhoso. Então nós estamos nascendo e existe uma cota de almas para nascer aqui nesse plano físico, e Satã sabe que essa cota está acabando, e significa que ele agora está tentando abreviar o tempo dele, buscando fazer as coisas acontecerem mais rápido, porque ele sabe que o tempo está acabando. E quando essa cota de almas acabar, vai ser o momento, meus irmãos, onde realmente Yeshua virá e vai acabar com tudo, vai acabar com o Satã, com o sopro da sua boca, e vai vencê-lo de uma vez por todas, e aí nós iremos adentrar no Shabat, no descanso eterno, aonde nós estaremos com o Senhor eternamente. Então qualquer provação que nós venhamos a passar aqui nesse tempo, não se compara com a glória do que há de vir, não se compara com o que vai acontecer depois. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele foi ao terceiro céu, foi levado pelo Senhor, e ele disse que viu coisas inefáveis, que o homem era até, ele nem conseguia falar sobre aquilo. Então é isso que nos aguarda, é isso que nos espera. Aí, meus irmãos, olha só, esse último 1 terço, eu estou lendo aqui o que a irmã Tata escreveu. Não poderiam ser condenados à perdição imediatamente juntos com Satanás e os seus anjos, pois eles não tomaram partido ao lado de Lúcifer, mas também não poderiam permanecer nos céus, pois não demonstraram a sua fidelidade ao Criador. Então, por isso que nós aqui somos passíveis a arrependimento,
nós devemos nos arrepender, nós devemos entender que aqui não existe ninguém maior do que o outro. Todos são iguais, todos pecaram, todos um dia foram destituídos da glória, não existe ninguém maior do que ninguém, ninguém mais do que ninguém, não existe posição maior que coloque umas pessoas a mais do que as outras, existe apenas níveis de entendimento, que se cada um buscar, também o Eterno dá para todo mundo igual. Basta um coração sincero na presença dele, buscando a ele, e isso acontece naturalmente. Certo, meus irmãos? Então, esse 1/3 neutro que aconteceu, isso fomos nós. Quando nós passamos pela experiência do líquido amniótico na barriga da nossa mãe, aquele líquido amniótico faz com que haja o cálice do esquecimento. É naquele momento aonde nós não lembramos da pré-existência, nós não lembramos das coisas que aconteceram anteriormente, até porque não seria justo. Se nós lembrássemos do que aconteceu antes, então seria muito fácil escolher, meus irmãos, porque quem é que ia ficar escolhendo? Tá numa terra limitada, tá aqui onde existe morte, onde existe dor, onde existe tristeza, onde existe tudo isso que está acontecendo aqui. Quem ia escolher ficar aqui se víssemos e lembrássemos de tudo o que existiu antes? Não tem como. É por isso que a vida aqui nesse plano terrestre é pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Nós não vemos como foi a pré-existência, nós não vemos como é as regiões celestiais com os nossos olhos físicos, mas nós cremos. Então, pela fé, nós somos aprovados e aperfeiçoados. É por isso, meus irmãos, que o Pai disse que nós devemos andar pela fé, porque se nós não tivermos fé, a alma dele não tem prazer na nossa vida. Então, se nós não tivermos fé, o nosso Pai não tem prazer em nós, meus irmãos. Nós devemos ter fé, entendimento de que Ele programou para que nós estivéssemos aqui, nos dando uma oportunidade, nós estamos tendo uma chance. Na realidade, isso é uma grande prova de amor do Eterno por nós. Nós não pecamos ao ponto de sermos completamente tirados da glória do Senhor. Ele nos deu uma chance de retorno. O único que poderia pagar o preço por nós de tudo o que aconteceu era Yeshua, porque ele em nada pecou contra o Eterno, em nada. Ele sempre foi fiel ao Pai desde o início e sempre será até o fim. Ele é aquele que é digno. Então, meus irmãos, é maravilhoso demais entender isso, sabe por quê? Porque aí nós vamos passar pelas provações dessa vida de uma forma diferente. Toda vez que acontecer uma dificuldade nas nossas vidas, nós vamos entender que é uma oportunidade de aperfeiçoamento que está acontecendo para nós. Eu não sei se vai dar para eu colocar todas as imagens que eu escolhi, porque eu estou vendo que está ficando cortado aqui na tela, sabe? Mas que pena, eu vou tentar. Bom, essa parte aqui não ficou cortada. É o seguinte, eu vou pular, né? Porque eu fiz uma sequência. Deixa eu ver se pelo menos alguma sequência antes, que eu coloquei o número 1, né? O número 2 fica cortado. Pronto, o número 3. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão o deteve em frente a uma mulher que estava para dar à luz, a fim de o devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, 4. Aí aqui vai falar qual é a palavra que está falando arrastar. Essa palavra no original vai trazer toda a explicação da palavra no original, que significa que foram arrastados, foram retirados com força, foram retirados de uma posição sem a sua vontade. Por isso que nós que fomos esse 1/3, fomos retirados à força, né, para longe. Mas não era aquilo que é a nossa vontade, claro, né? Quem era que queria estar longe da glória do Eterno. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Nessa peleja, exatamente, nessa guerra celestial, nessa guerra que houve, Miguel e os anjos pelejaram, né, contra o dragão. Quem é o dragão? O
O dragão é Satã. O dragão está descrito, é Satã, a antiga serpente, aquele que foi chamado como serpente no Éden. É Satã, é esse ser espiritual que estava lá, que era também um filho do Eterno e que traiu o trono do Pai. Em todas as coisas ele pecou, não existe mais perdão para ele. Ele realmente afastou-se completamente das coisas do Pai. Deixa agora eu ver se vai pro 4, né? 2, 3. Porque aqui é bênção para a pessoa ir botando, viu, meus irmãos? Essas imagens aqui. Deixa eu ver se eu consigo. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se esse vai. Aí, 4. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi retirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12, de 7 a 10. Nós vemos aí que ele era o acusador e continua sendo, meus irmãos. Ele era o traidor e continua sendo. Ele era o enganador e continua sendo. E é isso que ele está agora buscando fazer. Nós ficamos neutros, pecamos em algumas coisas contra o Eterno. Estamos aqui para uma oportunidade de redenção. O que é que significa redenção? É ser comprado de volta para um estado original que nós tínhamos antes. Não existe como retornar para algo ou sermos redimidos de algo sem antes termos experimentado disso. A redenção é realmente ser colocado de volta em uma posição a qual antes já existia, a qual antes nós já vivenciávamos. Um terço ficou indeciso no momento crucial de tomarem a decisão. Não podendo esses seres serem condenados juntamente com Lúcifer e seus anjos e não podendo permanecer nos céus. Haver-se-ia de se preparar um lugar para eles. Então, um lugar foi reservado para que os espíritos neutros, que são mandados gradativamente para a dimensão terra, em forma de homem, um ser com um corpo físico, através do nascimento uterino, portal pelo qual se entra no mundo físico. Assim, porém, ter a chance de retornarem, de reverem a neutralidade que se puseram diante da rebelião. Isto explicaria ao longo do tempo da raça humana até que chegue de fato à eternidade, pois que todos os espíritos dessa parte indecisa devem nascer, existir um dia aqui na Terra até o último ser, e então virá o fim. Por isso que o Senhor sabe o início, o meio, o fim. O Senhor sabe todas as coisas, o tempo de tudo. Satã sabe, porque ele sabe a cota de almas que existia e que precisa vir aqui nascer em uma experiência de carne e sangue, que somos nós. E nós estamos num corpo limitado, né? Então, nós vamos ser redimidos de quê? No corpo. Fomos redimidos no espírito, pela fé no Messias. E agora nós fazemos parte da família celestial. Pela fé nele, fazemos parte já agora da família celestial. Mas agora nós temos que permanecer firmes nisso. E depois virá o momento da redenção do nosso corpo, quando nós iremos ser transformados em um corpo de glória, assim como o corpo do Messias é hoje, um corpo transformado, que após a ressurreição ele recebeu. O que foi que mais que o Messias recebeu? Ele recebeu maior glória do que antes ele tinha. Não foi assim? O Senhor o colocou em um trono superior, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim também nós, irmãos, que vencermos, receberemos um corpo glorificado.
Carne e sangue não adentra no reino celestial, porque lá não é essa composição física, lá não é físico, lá é um reino espiritual. E nesse reino espiritual que nos aguarda, nós não podemos adentrar lá em um corpo físico. Carne e sangue não ocupa os lugares celestiais. Nós iremos estar em um corpo glorificado, um corpo assim como o corpo do Senhor Jesus é, assim também será o nosso. Assim como é o corpo do Messias, será o corpo também. Nosso corpo será assim. Agora vamos lá, meus irmãos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é esse. 6, né? Bom, foi pro 6. É isso aí, vamos lá. Versículos bíblicos que referem à nossa pré-existência. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades dos céus, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Isso está escrito no livro de Enoque. E no livro de Enoque existem muitos segredos que ficaram ocultos. É por isso que a religião arrancou o livro de Enoque do entendimento dos homens, para que não tivessem acesso, porque assim eles esconderam coisas que são cruciais para a gente entender o porquê que estamos aqui, meus irmãos. Não é por acaso. A pessoa não nasce nessa terra por acaso. E a pessoa também não passa pelas provas que passa aqui nessa terra por acaso. Tudo é um reflexo do que aconteceu nas regiões celestiais. Nós estamos aqui é uma matrix, aqui é um reino preparado pelo Senhor, aonde realmente nós temos a oportunidade de redenção, e nós temos que entender que estamos sendo aperfeiçoados e que temos a oportunidade de retornar de onde nós viemos. Agora vamos lá. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido e tinham sido destruídos, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa. Acho que é casa, né? Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para a sua habitação. Enoque também, no capítulo 90, fala sobre isso, ó, voltado novamente para onde? Para a sua habitação. Lembra que Yeshua falou, eu gosto muito desse versículo, que ele falou que na casa de meu pai há muitas moradas, que nós já vamos retornar para onde nós viemos, de onde nós viemos, porque ele vem nos buscar para que nós voltemos para lá. Então, minha gente, essas coisas que a religião não ensina para nós, nos faz ficar às vezes confusos, né? Às vezes a gente fica sem entender o porquê que as coisas aconteceram, como aconteceram. E ficam muitas interrogações, mas depois que a gente vai estudando, o Pai vai abrindo os nossos olhos para que a gente possa entender aquilo que ficou ocultado de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que que hão de ser também delas, não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eclesiastes 1:11, que é o cálice do esquecimento, ou o mar do esquecimento, meus irmãos, que é o que eu falei com relação quando nós estamos no ventre da nossa mãe, que o líquido amniótico faz essa função para que a gente não venha a lembrar. Mesmo assim, tem pessoas que, quando elas começam a orar, a buscar o Senhor muito profundamente, ainda tem coisas que elas conseguem lembrar, e tem coisas que elas conseguem também entender, porque todos nós participávamos de classificações de anjos diferentes, de patentes de anjos diferentes, tínhamos dons, talentos, assim como temos aqui também. Então muitas pessoas também lembram essa coisa do déjà vu que a pessoa tem, tá em um lugar, você conhece uma pessoa, a primeira vez que você viu a pessoa, aí você tem aquela sensação que não, eu já conheço essa pessoa faz muito tempo, né? Aquela sensação de que você já esteve com a pessoa, já conversou com ela há muito tempo. É por causa da pré-existência que nós tivemos esse contato antes, né? Então a gente é como se tivesse relances que a gente às vezes consegue ter disso.
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Oh, coisa maravilhosa, meus irmãos. As estrelas também têm coisas maravilhosas de a gente entender sobre as estrelas, porque elas são receptáculos de almas. Então, porque eu não vou falar muito disso aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas existem materiais maravilhosos que falam sobre essas coisas mais profundamente e de uma forma bem mais profunda do que eu estou falando aqui. Então, estrelas não estão no céu por acaso, o Eterno não colocou por acaso isso. Isso existe para que nós venhamos a saber. Lembra que ele disse para Abraão, olha Abraão, para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. O pai não estava falando aquilo por acaso. Anjos são chamados de príncipes. As estrelas são receptáculos, são anjos, são receptáculos de almas. Vamos ver aqui agora. Se eu consigo colocar o outro, né? 9. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esse versículo de Hebreus, capítulo 11, 14 a 16, fala algo extraordinário, meus irmãos. Olha aí, ele está dizendo, o apóstolo Paulo sabia disso. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, lembrassem de onde? Da pátria celestial, de onde nós viemos. Então, o que é que aconteceria? Teriam a oportunidade de voltar. Por quê? Porque é lógico que seria fácil de escolher, meus irmãos. Se a gente lembrasse das coisas celestiais, das coisas que aconteciam lá, claro que a gente não ia querer ficar nesse mundo limitado, ia ser muito rápido para escolher. Por isso eu lhe digo, faça a sua escolha de estar diante do trono da graça, de ter fé no Altíssimo, de não se envergonhar do Evangelho, de fazer aquilo que o Pai lhe disse para fazer há muito tempo, de largar o que precisa ser largado, de ser transformado naquilo que precisa ser transformado, porque não temos mais tempo a perder. O retorno está próximo e nós não podemos ficar presos nas coisas dessa terra. Isso tudo é matéria, tudo isso daqui é um campo de teste e nós precisamos retornar para casa, meus irmãos. E o convite é esse, que nós venhamos a retornar juntos e reencontrar o Pai e Arwa para sempre. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar mais. Me chorando, querendo vir. Aqui, 10. Deixa eu abrir para essa chorona, vem. Assim, Efésios 1, 3, 5. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. Nós somos família de quem, meus irmãos? Você que é uma pessoa que diz assim, eu não tenho família, eu tô sozinho. Você não tá sozinho, você tem família, você tem uma família celestial, você não vive só, você não está só para sempre aqui. Esse tempo é um tempo de passagem que a gente tá passando aqui nessa terra, e que a gente tem que entender que tem provações que são maiores em umas coisas para uns, outros para outros em outra área, e nós devemos olhar para o Senhor e dizer, Pai, eu estou sendo provado, eu vou conseguir, eu vou perseverar até o fim, eu vou estar com o Senhor, eu quero te reencontrar, que essa seja a razão do nosso viver. E você tem uma família celestial. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e assaudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Esse daqui foi falando sobre os heróis da fé, meus irmãos. Lá em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé e está dizendo que eles sabiam que eles eram estrangeiros e forasteiros aqui nessa terra. Por isso, nós somos peregrinos aqui, estamos peregrinando nessa terra. Nós não somos desse lugar, nós estamos aqui por um tempo. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram.
e todavia me consumes. Peço-te que te lembres de que, como barro me formaste, e que do pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e de carne me vestiste, de ossos e de nervos me entecestes. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Para você ver, olha aí, meus irmãos, esse versículo fala, Jó, no capítulo 10, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entretecestes. Eita, é palavra complicada. Enfim, quer dizer que ele era um espírito e que estava aqui em carne e sangue, passando por essa experiência onde tem nervos, onde tem tudo isso, certo? Mas só que na realidade, o que é que ele estava dizendo? Que ele é um espírito que estava ali passando por aquela experiência com aquele corpo físico, como nós estamos passando. Então vamos lá, deixa eu ver se tem ainda alguma outra imagem. Eita, essa pegou. É do irmão, olha, minha gente. Esse irmão fala muito bem sobre pré-existência. É nesse Instagram aí, pra vocês seguirem depois. Porque isso é um assunto que a gente tem que estudar, meus irmãos. No início, quando eu ouvi falar sobre isso, eu pensei que era loucura, eu não quis aceitar, porque eu já tinha passado 20 anos dentro de igrejas e ouvindo várias coisas e ninguém tinha falado pra mim sobre isso. Então, eu digo, não, então isso deve ser uma heresia. Só que depois eu comecei a me aprofundar, estudar, comecei a orar, a buscar entendimento no Pai, e realmente a revelação chegou no meu coração com muita firmeza, muita clareza. Foi nesse dia eu chorei, fiquei assim tão, sabe, feliz em entender isso. E é por isso que eu tô aqui falando isso com vocês também. Aí, olha só, você é um ser espiritual passando por uma experiência humana, assim como Jesus passou. A diferença é que o Messias foi perfeito e pagou o preço da lei eterna que já existe nos céus desde o princípio. Cabe a cada um de nós mostrarmos e sermos fiéis até o fim, para que o Pai, em sua infinita misericórdia, nos aprove, meus irmãos. Olha que coisa tremenda! Estamos passando pela nossa experiência, estamos passando agora mesmo. Por isso, meus irmãos, não devemos desfalecer. Entendeu? E eu gostei disso que o irmão Rick colocou com relação a pagou o preço da lei eterna que já existe nos céus desde o princípio, né? A lei eterna, ela já existe desde sempre. E nós estamos aqui, o Messias pagou o preço, mas não significa que nós não devemos viver as leis morais do Eterno. Aquilo que é lei moral relacionada ao caráter do Eterno também deve fazer parte do nosso caráter. Nós também estamos sendo aperfeiçoados nisso, meus irmãos. Não é assim colocar tudo na conta do Messias e dizer agora eu não tenho mais responsabilidade. Não é isso. Não é isso que nós devemos fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguma imagem. É que às vezes corta, né? Ó, essa daqui cortou. Cortou aquela, não foi? Essa também. Essa não cortou, mas eu fiquei aqui em cima. Olha, ó, não dedique a sua experiência na corrida, né, pelo dinheiro. Porque, ó, quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Meus irmãos, não vale a pena se apegar às coisas da matéria. Não vale a pena a gente correr atrás e fazer dessa vida uma experiência para viver correndo atrás de dinheiro. E eu quero ressaltar algo muito importante aqui. Nós estamos passando por uma única... Eu vou até tirar aqui a imagem para eu ficar maior aqui falando isso. Nós estamos passando por uma única experiência. É uma vida aqui nessa terra. Não existe isso de reencarnar não sei quantas vezes para ter chance agora, depois mais uma chance depois mais não sei o que. Isso não existe. Nós estamos tendo a oportunidade da nossa existência. Então, meus irmãos, é uma vez que nós estamos passando pela experiência de carne e sangue. Não é várias vezes que a gente vem aqui. Para que vocês não entendam, não pensem que isso tem a ver com reencarnação. Isso tem a ver com vir aqui numa experiência única.
aonde nós temos a oportunidade de nos redimir diante do Eterno e de ficarmos firmes até o fim. Então não existe isso. Não é isso que eu estou falando aqui. E essa não é a realidade. Agora, espíritos malignos, certo? Eles reencarnam. Eles vêm em um corpo, eles buscam adentrar em uma matriz humana. Como? Através de pecado, de vários tipos de modificações genéticas, modificações de DNA, vários tipos de pecados sexuais são cometidos. E eles conseguem nascer e vir um espírito maligno em um corpo. Então, meus irmãos, eles, quando passa esse tempo nessa carne, ele às vezes vem em uma outra carne, aquele mesmo espírito, certo? Mas não é o nosso caso. Os filhos do Altíssimo, nós que estamos tendo essa oportunidade, é essa chance, essa oportunidade, é nessa vida que nós estamos aqui para fazer essa escolha. Não existe outra, não existe outra forma, não tem outro jeito, não existe religião que nos conecte a isso. Isso é a realidade da vida no Eterno, a vida no Altíssimo. E esse conhecimento já existia muito antes, há muito tempo. Se perdeu nos concílios que foram sendo feitos para ser apagado e as pessoas ficarem aqui longe do Eterno, vivendo uma vida frios espiritualmente, achando que eles não vão, não entendendo o que está sendo feito aqui. Então, quando a gente tem a oportunidade de entender tudo isso, as coisas ficam muito mais claras para nós. Exatamente, ao homem só é dado morrer uma vez. Exatamente isso aí. É esse versículo que eu queria lembrar, minha irmã. Muito obrigada. Então, meus irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês. Isso aqui que a gente está falando aqui com vocês não tem a ver com religião, tem a ver com a vida do Altíssimo. Todas as religiões que existem por aí, elas pegam meias verdades, ou seja, pegam pontos da verdade, certo? E trazem engano no meio, ok? Então, nós devemos entender que a nossa vida deve ser uma vida completamente voltada para o Eterno e para as coisas do nosso Pai. Entender sobre pré-existência ou não entender, isso não vai alterar na sua salvação. Porque a salvação, ela é pela fé, através da fé no Messias, através da fé em Yeshua HaMashiach. Agora, para mim, fez uma grande diferença acerca de passar sobre as provações dessa vida, sobre as dificuldades. Para mim, fez uma grande diferença para entender algumas coisas que tinham acontecido antes na minha vida. E talvez também traga clareza para você e faça você também entender algumas coisas. Então, é isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar com vocês. Não acho que não tem nenhuma imagem que eu consiga compartilhar aqui mais, porque corta, pronto. Então é isso. Vou deixar aqui essa live salva para que outras pessoas também possam ver, estudar e se dedicar ao entendimento, e que o Pai possa realmente conceder a cada um de nós a graça de ficarmos firmes, meus irmãos, até o fim. Porque ele logo vem. E o mais importante é que nós vamos retornar de onde nós viemos um dia. Temos essa oportunidade, temos essa chance. Não perca a sua, porque eu vou fazer de tudo para não perder a minha. Eu quero voltar para lá.